O Luiz Nassif tem uma pergunta para o senhor. Deputado, eu queria tentar entender um pouquinho, através da sua análise aí, por que se chegou a esse quadro hoje e qual foi o papel também do empresário nacional, ou da falta de um projeto, digamos, do empresário nacional para se chegar a esse quadro. Nós tivemos, depois de 64, aquele processo de racionalização aí das contas públicas, aquela reforma implementada pelo senhor e pelo doutor Bulhões. Tivemos, nos anos 70, toda a prioridade de desenvolvimento era concentrada no seguinte: vamos concentrar todos os esforços no empresário, concentrando no empresário, o empresário cresce, gera emprego, e o emprego gera justiça social e gera um desenvolvimento. E o que nós vimos durante os anos 70 foi o desperdício de muitos recursos naqueles fundos que jogaram dinheiro fora, foi o aparecimento de um protecionismo também, foi o meio empresarial, enquanto outras partes do mundo você tinha um aprimoramento muito grande das relações trabalhistas, os trabalhadores sendo chamados como parceiros, sendo imbuídos dessa mentalidade empresarial. Aqui um processo estagnado. Será que o empresário brasileiro também não é culpado da falta de um projeto nacional para o empresário brasileiro? Eu acho que sim. Os empresários brasileiros se habituaram a ter reservas de mercado, fazendo um curioso pacto com o governo. Eles apoiavam o governo em troca de reservas de mercado, dos quais o exemplo mais crítico, porque significou um enorme atraso para o Brasil, é a reserva de mercado da informática, contra a qual eu lutei, e que resultou de uma estranha aliança entre empresários cartoriais, militares da direita do SNI e políticos de esquerda. Agora, por que essa distorção da mentalidade empresarial? É parte da patologia cultural brasileira. Nós sofremos de uma doença, que eu chamo a doença dos ismos. São 5 ismos: o nacionalismo, o estruturalismo, o populismo e 2 doenças graves que debilitaram, desfibraram o empresariado nacional, que são o protecionismo exagerado e o estatismo incontrolado. E disso é que resultou a perversão da mentalidade empresarial brasileira. Mas como é que se explica que isso tenha surgido no bojo de reformas, no bojo de uma reforma política autoritária e no bojo de uma reforma econômica liberal, onde praticamente, digamos, todos os grandes valores do liberalismo estavam presentes nessa reforma econômica? Como é que se compreende que é o autoritarismo em si que leva a esse processo de deturpação das relações econômicas, da competição, da livre competição? Eu diria que não há conexão necessária entre essa distorção e autoritarismo. Por exemplo, o Chile foi até recentemente um país autoritário e que se moveu cada vez mais no sentido da economia de mercado, do capitalismo competitivo. Taiwan e Coreia foram até recentemente, estão em processo de democratização, países autoritários em que se praticou um capitalismo competitivo. Não há, portanto, relação entre o desfibramento empresarial e o autoritarismo em si. O autoritarismo tem que ser julgado por suas desvantagens de outra natureza, não por isso. No caso brasileiro, eu diria que houve um acidente de percurso. Esse acidente de percurso foi a primeira crise de petróleo. Quando houve o impacto da crise de petróleo, nós tínhamos que importar 80% do combustível consumido. A Petrobras já tinha aí quase 20 anos de vida e não tinha descoberto praticamente nada. A descoberta maior foi a Bacia de Campos em 1974, 20 anos depois de estabelecida a Petrobras. No momento de pânico, nós tomamos que direção? A direção coreana de enfatizar exportações e indústrias orientadas para exportação? Não. Nós nos orientamos para uma maciça substituição de importações. Por via de quê? Ou de empresas estatais ou de grandes grupos cooptados pelo Estado e financiados por subsídios, por taxas cambiais favorecidas e por taxas de juros negativos. Aí é que começou a distorção. Dela não mais saímos.